Bom dia, amigo telespectador. Estamos de volta, mais uma vez, pela graça de Deus, com o programa Decisão. Nós havíamos prometido no programa passado que o tema a ser abordado hoje seria o dia de finados, o dia dos mortos. Mas em virtude de tantos problemas que temos enfrentado aqui na nossa nação, nós pensamos e achamos que deveríamos abordar um outro tema também muito importante hoje, que é exatamente a angústia. E algumas perguntas, algumas indagações serão respondidas. Por exemplo, por que muitas pessoas hoje estão passando por depressão e profunda angústia na sua alma, no seu coração? Por que é que tantas pessoas que estão dando entradas em manicômios e hospitais psiquiátricos? Será que é errado um crente procurar um psicólogo, a ajuda até de um psiquiatra para resolver os seus problemas emocionais? Quais os fatores que estão levando a tantas pessoas hoje passarem por essa experiência negativa, triste, de depressão e especialmente de profunda angústia na sua alma, na sua mente, na sua vida, enfim? Bem, este é o tema do nosso programa hoje, angústia. E eu oro a Deus e peço que Ele abençoe a você, a sua vida, e que a palavra de Deus lhe traga neste programa paz ao seu coração. Até já. Jesus, a fonte das águas vivas. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Estamos voltando com essa nossa sessão de entrevista, de conversa bem formal com o pastor Augusto Nicodemos, hoje para conversarmos sobre angústia. E nós gostaríamos de iniciar este diálogo perguntando ao pastor por que ou quais são as causas, como explicar o número crescente de pessoas em depressão e outras em profunda angústia. Por que isso, pastor? Há várias causas, Manuel, a esta grande questão que é a angústia. Há causas externas, gerais, como os problemas econômicos e financeiros que afligem a nossa sociedade. As pessoas ficam angustiadas, ficam deprimidas, ficam preocupadas com o pão de cada dia, a sua segurança financeira, a sua segurança social. Há também a quebra de valores. O movimento existencialista, a filosofia existencialista, tirou qualquer referencial do que é certo, do que é errado. As pessoas estão numa espécie de neblina, não sabem de onde vieram nem para onde vão. Há também uma grande crise espiritual no nosso país, na nossa nação. As pessoas estão sem uma razão de viver, elas não têm uma motivação correta para viver. Todos estes fatores contribuem dentro das suas, cada um dentro da sua limitação, para formar este grande quadro de angústia que se instala no nosso país. Há também motivações ou razões particulares, especiais, específicas, como, por exemplo, temperamento. Tem pessoas que têm um temperamento melancólico, que são dadas por natureza a angústia, a depressão, a preocupação. Há pessoas que estão deprimidas por questões incidentais, por exemplo, luto, perderam um ente querido, ou perderam financeiramente tudo o que tinham, ou então a questão da solidão, pessoas que estão sozinhas, não têm companheiros, não têm amigos, se sentem deprimidas, angustiadas. Também a própria velhice, a pessoa chegou no fim da vida e foi abandonada, foi desprezada, também se sente assim. Então todas estas coisas formam causas externas da depressão. Porém, a Bíblia nos diz que a causa básica da depressão, em todos os casos, é o estado de pecado em que se encontra a raça humana. Lemos aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, a seguinte afirmação: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse trecho pequeno, porém muito rico, nos diz que, como resultado do pecado, o homem carece da glória de Deus. Traduzindo, o homem afastou-se de Deus, o homem se separou de Deus. E esta separação cósmica, essa divisão
do homem e o seu Criador, cria este vácuo, este vazio no seu coração que é exacerbado, que vem à tona através daquelas causas externas que eu mencionei. Quer dizer, já há um vazio no coração do homem, ele já é angustiado por natureza, porque é um pecador, mas ele tenta abafar a angústia através da bebida, através da diversão, do lazer e uma série de outras coisas, a prática de esportes e tudo mais. Mas fatores como a crise econômica, a crise social e outros fatores que eu mencionei não deixam a angústia ficar lá no fundo da sua alma, fazem com que ela brote do seu interior e aflore. Então estas são as causas externas e a principal, a causa interna da angústia, que é exatamente o homem estar separado do seu Criador. Este é o problema básico. Muito bem, pastor. Então há um fator central e várias outras causas que levam à angústia, ao sofrimento, à depressão. Agora, me parece que também há várias sugestões de como enfrentar ou vencer o sofrimento da angústia. Eu pergunto, mas qual é a solução apresentada pela Bíblia? Qual a orientação da palavra de Deus em relação ao sofrimento da angústia? Bom, a solução proposta pela Bíblia é uma solução que vai direto à raiz do problema. Há uma série de soluções propostas pela humanidade em geral que, conquanto aliviem a angústia temporariamente, como tomar certos medicamentos ou fazer determinadas práticas ou exercícios, ou espairecer, ir para o lazer, ou etc. Estas coisas são superficiais, elas não atingem a causa. Já que a causa básica é a separação do homem do seu Deus, a solução deverá resolver esta questão. E a Bíblia nos oferece a solução que vai exatamente na raiz do problema. A Bíblia nos fala que Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com Deus e assim nos unir a Deus outra vez, como o próprio Jesus nos diz aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus chamou todas as pessoas cansadas e sobrecarregadas, angustiadas, a vir a Ele, porque Ele pode aliviar a angústia e o sofrimento, porque Jesus nos leva a Deus, nos une a Deus outra vez. É interessante observar que a cruz, Manuel, ela é composta de um travessão horizontal e o poste principal na posição vertical, o horizontal nos dizendo que o sacrifício de Jesus nos une uns aos outros, e o mais importante, o poste vertical, indicando que na cruz do Calvário nós podemos nos unir a Deus outra vez, sermos um com Deus através da fé em Jesus. Esta é a solução da Bíblia: reunião com Deus, reconciliação com Deus através da fé em Jesus. Reconciliado com Deus, o homem agora está em condição de enfrentar a angústia e vencê-la. Mas, pastor, muitas pessoas dizem que creem nestas verdades bíblicas e até são crentes. Mas eu pergunto, por que essas pessoas que dizem crer nisso, elas também passam pela experiência da angústia? Eu pergunto, será que o crente não pode ter angústia? Bom, eu tenho que fazer aqui uma distinção entre a paz com Deus, que eu acabo de mencionar, e a paz de Deus. A paz com Deus, que eu falei, a reconciliação com Deus, que o apóstolo Paulo menciona aqui em Romanos capítulo 5, ela trata da nossa posição, do nosso relacionamento com Deus. Ele diz aqui no trecho que eu mencionei: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós somos justificados, perdoados dos nossos pecados pela fé em Jesus, somos aceitos por Deus e temos paz com Ele. Havia uma situação de guerra, de separação causada pelo pecado, mas agora há esta paz do indivíduo com o seu Criador. Com base nesta paz, com base nesta reforma de relacionamentos, no saneamento das relações, na reestruturação da nossa comunicação com Deus, nós podemos ter a paz de Deus nos nossos corações, que pode ser experimental, que pode ser sentida.
esta primeira paz, a paz com Deus, ela não é algo experimental, é alguma coisa que se dá a nível de relações espirituais entre nós e Deus. Mas a paz de Deus, ela vem aos nossos corações e nos tranquiliza, nos dá coragem, força para enfrentar a vida. Sabendo que estamos em paz com Deus, nós podemos ter a paz de Deus em nosso coração. Esta paz de Deus, ela é experimentada através de alguns meios que Deus determinou, como nós encontramos aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui, segundo o apóstolo Paulo, que esta paz de Deus, ela é fruto do exercício prático da paz com Deus. Eu já estou reconciliado com Deus, já tive os meus pecados perdoados, mas a levar a este Deus de paz a minha angústia, a minha preocupação, os meus problemas, a minha solidão, a minha sensação de perda, para que através da oração, como nós acabamos de ler aqui, através da confiança neste Deus, nós experimentemos a paz de Deus em nossos corações. Pessoas que já estão reconciliadas com Deus e que vivem angustiadas é porque não aprenderam ainda a exercer fé e confiança nesse Deus no qual elas creem. A partir do momento em que começam a fazer assim, vão experimentar a paz abundante de Deus nos seus corações. O pastor usou esta expressão, reconciliação com Deus. E é verdade, pastor, que muitas pessoas já se reconciliaram com Deus. São pessoas crentes de fato, mas têm procurado especialistas, mais precisamente psicólogos, para ajudarem essas pessoas a saírem dessa situação de angústia. Eu pergunto, o pastor acha errado alguém procurar, algum crente procurar um psicólogo para ajudá-lo a vencer a angústia? Para responder esta pergunta, Manuel, é bom primeiro analisar o que significa psicologia. A própria palavra psicologia nos dá a pista do seu significado. Psicologia é uma palavra grega composta da palavra psique, alma, e logia, estudo. Então significa o estudo da alma, o estudo da mente, o estudo do interior do indivíduo. Uma pessoa, quando vai praticar a psicologia, ela já vai com o objetivo de conhecer o homem. A psicologia visa primariamente conhecer o homem, saber quem é o homem ou o que é o homem e procurar, assim, com base nesse conhecimento, oferecer as soluções das questões que afligem a sua alma. Bem, a psicologia secular, a psicologia que não leva em conta a revelação, a palavra de Deus, certamente não vai ver o homem como sendo criado à imagem e semelhança de Deus, como sendo fruto da obra de um Criador e que caiu do seu estado original de perfeição e que agora é um ser decaído moralmente, espiritualmente, e que a raiz básica do seu mal, da sua angústia, é exatamente uma raiz espiritual. A psicologia secular, pela sua própria natureza, não leva em conta a dimensão espiritual. Para a maioria dos psicólogos seculares, o homem é fruto da evolução. Ele veio do processo evolutivo. Logo, na hora de diagnosticar o problema do homem, a angústia do homem, e de passar remédios e soluções, a psicologia secular, ela vai errar o alvo, ela não vai conseguir chegar a atingir a raiz do problema. Então, é por isso que nós dizemos que a psicologia secular é uma ferramenta bastante limitada, embora tenha coisas boas, coisas positivas. Eu não estou aqui descartando o bom uso da psicologia, mas eu quero dizer que é uma ferramenta limitada porque ela não consegue abranger o homem como um todo, exatamente porque não admite a revelação bíblica que o homem é um ser caído e que seu problema é basicamente espiritual. Logo, quando um crente, quando uma pessoa que crê em Jesus vai procurar ajuda de um psicólogo, e se a sua angústia ela é fruto de seu relacionamento errado com Deus ou com a vida, o psicólogo não tem resposta para isso. Ora, em casos de temperamento e outros casos em que uma palavra amiga, uma orientação, um medicamento possa resolver, eu não vejo dificuldade. Mas, no geral, o bom mesmo é nós procurarmos auxílio em pastores experientes, conselheiros cristãos experientes que conhecem psicologia e que poderão dar uma orientação segura à luz da palavra de Deus para resolver os nossos problemas e as nossas angústias. Mas, pastor, eu me lembro bem que quando passei na faculdade,
na disciplina de psiquiatria, uma coisa que o professor me disse, eu nunca esqueci, e constatei isso que é verdade. Ele disse: muitos dos nossos pacientes internados aqui na clínica de psiquiatria são religiosos. E deu a entender que a religião poderia ser um elemento que enlouqueceria as pessoas, angustiaria as pessoas, até alienaria também as pessoas. Eu pergunto ao pastor: será que a religião faz isso? E por que tantos religiosos dão entrada em manicômios e clínicas psiquiátricas? Por que isso, pastor? Isso é verdade, Manuel. Existem muitas pessoas que professam religião e que vão dar com os costados no manicômio, numa casa de repouso, uma clínica de recuperação. Certamente que a causa em si não é a religião. Nós poderíamos argumentar do outro lado, dizendo que as pessoas mais sóbrias, as pessoas mais coerentes e mais prudentes que o mundo tem conhecido, as pessoas mais lógicas e racionais, têm sido pessoas que têm professado a fé em Jesus Cristo e sua crença na palavra de Deus. Diante de nós, na história, na longa história do homem, desfilam vultos que marcaram e fizeram a história do mundo e que professavam a sua fé em Deus e que criam em Deus e na Escritura Sagrada. O que aliena, o que realmente leva as pessoas à loucura é o fanatismo. O fanatismo é tomar uma verdade e torcê-la ou pressioná-la a um extremo em que ela deixa de ser verdade. É o zelo sem conhecimento. E assim como uma pessoa pode pegar qualquer verdade da vida e distorcê-la, exagerá-la ao ponto de enlouquecer, o mesmo se dá com a religião. Qualquer pessoa que siga o que Jesus ensinou, qualquer pessoa que obedeça o que a Bíblia ensina, não há o menor risco desta pessoa vir a se alienar ou dar com os costados no manicômio. Se nós formos fazer um exame sincero, um exame minucioso destes religiosos que vão parar nestas casas de recuperação, nós vamos ver que eles pegaram um ponto do evangelho, da doutrina, e o exageraram e fizeram dele alguma coisa que não era para ser. Por exemplo, pessoas que ficam tendo visões e ficam vendo Jesus e ficam vendo anjos, ficam vendo coisas desta natureza, e essas pessoas são internadas pelos familiares como sendo pessoas neuróticas. Se fossem para a Escritura Sagrada, viriam que Deus não prometeu visões, Deus não prometeu esse tipo de revelação, que Deus nos deixou a Bíblia para nos guiar nas coisas da vida. E assim nós poderíamos multiplicar exemplos provando que o que se encontra nos manicômios são, na verdade, pessoas que foram dominadas pelo fanatismo religioso, pelo desequilíbrio religioso em não manter o devido balanço dentro da palavra de Deus. Esta é a resposta que eu daria a esta crítica injusta que é feita à religião. Pastor, e para finalizar essa nossa entrevista, eu sei que muitas religiões orientais oferecem solução para a paz das pessoas que estão angustiadas. Eu pergunto, qual a diferença da solução dessas religiões orientais e a solução cristã, a solução da Bíblia, da Palavra de Deus? Acredito que a diferença básica é que as religiões orientais, que ensinam, por exemplo, a recitação de um mantra como Hare Krishna, elas ensinam os seus adeptos, os seus seguidores, a buscar a paz dentro de si mesmos, ou seja, a procurar tirar de dentro de si a paz, como se a recitação de um mantra, a recitação de um estribilho fosse suficiente para isso. Ao passo que o cristianismo procura a paz fora do homem. O cristianismo se lança em direção a Deus e quer a paz, a tranquilidade, a felicidade fora de si, no Criador, porque reconhece que o homem é incapaz de produzir por si mesmo a paz interior. Como diz aqui o Salmo muito conhecido, muito querido dos evangélicos, o Salmo 120, veja o que diz o verso 1: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Aqui resume tudo o que nós estamos dizendo. Na nossa angústia, nós clamamos ao Senhor e Ele nos ouve. Não é a mera recitação de alguma coisa ou meditação transcendental, mas buscar no ser superior, no ser perfeito que é Deus, um ser que é amor, a solução para os nossos problemas. Ou como diz aqui no Salmo 121, versos 1 e 2: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
De onde virá o socorro, a ajuda para a angústia? Dentro de nós mesmos? Em alguma palavra mágica? Absolutamente não. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essa é a nossa confiança, essa é a solução que nós temos e que funciona de fato. Obrigado, pastor. E guarde bem estas palavras. O nosso socorro e a solução para as nossas angústias vem de Deus. Não esqueça isso. Eu volto com você daqui a alguns instantes. Em 1967, Deus visitou de forma extraordinária os negros Zulus da África do Sul. Milhares de Zulus entregaram suas vidas a Cristo. O instrumento de Deus nesta obra, o pastor Erlo Stigen, estará em Recife no mês de novembro falando sobre o derramamento do Espírito Santo naquela tribo. Você está convidado a ouvir a palavra de Deus através do pastor Stigen nos dias 16, 17 e 18 de novembro, na Igreja Presbiteriana das Graças, Recife, Pernambuco. Não deixe passar esta oportunidade. Dias 16, 17 e 18 de novembro, na Igreja Presbiteriana das Graças, em Recife. Vamos todos dizer juntos: ó Senhor, aviva a tua obra. Uma das maiores causas da angústia que assola o brasileiro na nossa sociedade, agora no século XX, é exatamente a pressão econômica, a angústia financeira. Acredito que este mal é generalizado. As pessoas estão preocupadas porque há uma depressão e, o que é pior, em cima da depressão há uma inflação. E todos estão angustiados e preocupados: o que será da sua vida, o que comer, o que beber e o que vestir, e apenas uns poucos que têm a sua estabilidade financeira garantida, independente da situação do país, é que não se sentem tão angustiados e preocupados com o que vai haver no futuro. A angústia e a preocupação com relação às coisas da vida, elas foram proibidas pelo Senhor Jesus Cristo. Nós lemos aqui o que ele falou aos seus discípulos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no famoso Sermão do Monte. Ele deu uma regra aos seus discípulos com relação à ansiedade pelas coisas da vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus nos ensinou a dar prioridade número 1 às coisas de Deus. Quando uma pessoa dá prioridade número 1 aos bens, à comida, a vestir, a beber, a se divertir, a folgar, a ter uma caderneta de poupança, quando isso é o primeiro lugar na sua vida, naturalmente, quando estas coisas se abalam, ela se sente angustiada. O primeiro mandamento da lei de Deus diz assim: não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. E quando nós colocamos o dinheiro, ou as posses, ou a nossa segurança como Deus da nossa vida, quando estas coisas se movem, quando elas fracassam, mas se o primeiro lugar da nossa vida está em Deus, que é imutável, que é eterno, que não passa, que não se move, que não estremece, sempre estaremos confiantes e enfrentando as dificuldades com esperança e confiança nesse Deus que promete suprir todas as nossas necessidades. Acredito que muito da angústia da sociedade moderna se deve ao fato de que fizeram do dinheiro o seu Deus. Olhe para a sociedade ao redor, leia os jornais, leia os periódicos, veja o telejornal. Tudo gira em torno do dinheiro. E quando as pessoas entronizam o dinheiro em suas vidas, naturalmente elas se angustiam, o dinheiro as escraviza e elas passam a sofrer de angústia e de depressão. Mas quando nós colocamos o nosso coração em Deus, quando nós damos o primeiro lugar a Jesus e ao seu reino, nós gozamos de paz e tranquilidade, mesmo em meio às tremendas pressões econômicas em que nós nos encontramos. Com isso eu não estou dizendo, por favor, não me interprete mal, eu não estou dizendo que nós devíamos ser relaxados, que devíamos ser inconsequentes, irresponsáveis, de forma nenhuma. A Bíblia nos manda trabalhar, nos manda ganhar o pão com o suor do nosso rosto, porém que o façamos na confiança em Deus, com paz e tranquilidade, sabendo que Deus vai suprir todas as coisas de que temos necessidade. Há uma advertência do Senhor Jesus através do apóstolo Paulo, na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 6, exatamente sobre as angústias, as dores que são provocadas quando o nosso coração está nas riquezas. Eu leio 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 9.
Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Aqui a Bíblia nos diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, e que as pessoas que se entregam à cobiça e ao desejo de ficar ricos, como sendo o alvo maior da vida, são traspassados com muitas dores. Em linhas gerais, eu lhe daria os seguintes conselhos a você que está angustiado e deprimido com os problemas financeiros. Primeiro, aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. É isso que a Bíblia nos ensina. Não é verdade que Deus deseja dar prosperidade financeira a todos. Isto é uma mentira, é uma heresia. A Bíblia Sagrada nos ensina que Deus quer dar prosperidade espiritual a todos os seus filhos. Há crentes que tiveram de Deus muita prosperidade financeira, mas a grande maioria da igreja, através dos séculos, sempre foi de pessoas pobres, os escravos do primeiro século, soldados do primeiro século, que eram pessoas assalariadas, às vezes passando provações e dificuldades, mas em tudo louvando a Deus e aprendendo a viver contente em toda e qualquer circunstância. Tire a cobiça do seu coração, tire o desejo de ser o topo, de ser o maior em todas as coisas do seu coração. Aprenda a viver contente em todas as coisas. Segundo lugar, consagre a Deus tudo que você é e tudo que você tem. Coloque os seus bens, as suas posses, a sua vida nas mãos de Deus e deixe que Deus conduza a sua vida. Confie nele, ele haverá de suprir todas as suas necessidades. E contribua, ajude o necessitado. Não há coisa melhor para nos livrar da angústia e da obsessão pelo dinheiro do que dar. Quando nós damos, nós sentimos aquele gozo, aquela alegria realmente de estar contribuindo para a felicidade de alguém, como a Bíblia nos ensina, amar ao próximo como a nós mesmos. Faça isso e, acima de tudo, confie no Deus que criou todas as coisas, que cuida dos passarinhos, das flores e que não permitirá que você seja atormentado ou que passe por provações além do que você possa suportar, como Ele nos promete. Está angustiado? Está preocupado com o futuro? Preocupado com a depressão e a inflação, uma em cima da outra? Confie em Deus. Ele permanece o mesmo apesar dos planos econômicos. Ele é o mesmo Deus e nenhum dos que nele confiam serão envergonhados, nos promete Ele em sua palavra. Descanse nele.